Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês dois. Sim. Essa saudação, vou fazer dupla, pronto, dupla, né? Isso. Aqui pode, assim pode. Dupla pode. Nessa não... Não tem problema. Assim é Hadouken. É quase um Hadouken. É. Até onde eu estudei, não existem evidências concretas, um consenso, não é isso, acadêmico, de que essa que a gente vê em filme, né, os caras fazendo, de que essa está brincando, mas a saudação não era a saudação nazista, porque ela tem uma certa similaridade em questão do erguer Ave da César. mão. O Ave César. É verdade, então não há um consenso de que essa era a saudação entre os romanos. Muita coisa a gente não tem consenso ainda, né? Muita coisa que a gente acha que é certeza histórica, hoje em dia a gente se aproxima mais de um pensamento histórico para chegar àquela ideia ali, né? Tem um livro interessante, cara, da Mary Beard, chamado Pompeia, que fala sobre Pompeia, dizendo que no passado a gente tinha muitas certezas, né, cara? Então, chegar assim de conclusão, hoje em dia você mais questiona, né? Por exemplo, tem lá uma situação lá, um cara morto e tal, e o que significa aquilo? Antigamente se procurava por certezas. Hoje se procura por versões, para a gente poder chegar a se aproximar ao que seria, né? Por exemplo, você falou da saudação, mas eu vou puxar agora também a questão das roupas vermelhas dos soldados, né? Não existe certeza de que era vermelho. Existem muitas evidências de que era, mas certeza absoluta você não tem. Você tem algumas pinturas, por exemplo, né? Você tem, calcula que o vermelho era a cor de Marte, por isso a túnica dos soldados. Guerra, né? Deus da guerra, exatamente, por isso os soldados usavam vermelho. Também o fato de que se você tivesse uma túnica branca e estivesse numa batalha e você sofresse um ferimento, você ficava desmoralizado, porque tinha aquele... Você ficava todo sujo, para esconder as feridas. Esse, aliás, é o motivo pelo qual os médicos usam branco, para você ver... Passar higiene, para você ver onde que tá sujo e tal. E o Kratos, que é um medroso, usaria marrom, né? Batalhas, todo trajado de marrom para não... Mas o problema é o odor, né? Porque pega o odor aí, o odor é difícil. Então, tem todas essas evidências, né? Mas, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem pouco... Assim, tem muitas evidências, poucas certezas absolutas, né, daquilo. A tinta não sobrevive o tempo que... Você não tem nenhuma armadura, então... As fotos da época eram preto e branco, não deu pra... Tem muitos afrescos, né? Em Pompeia mesmo tem vários afrescos e tal, que até sugerem pinturas nas paredes, né? Tá. Vê se acha alguma aí... Tem uma especial que você queira que ele procure para colocar aí pra gente ver? Mas em relação à saudação... não tem nenhum desenho, uma ilustração. Exatamente não, né? E tem pinturas? Alguma coisa que mostre essa saudação? As mãozinhas. Tem pinturas, inclusive, recentes, né? Qual é a pintura mesmo? Do pintor famoso. Bob Ross. Não, mais recente, da época do Renascimento, que tem aquela mão assim, levantada. Mas é aquela coisa, né? O que a gente para pensar, isso é importante até colocar aqui de início, que o Império Romano foram 1000 anos de história só no Ocidente. Sim. Né? Então, às vezes a gente pensa, os romanos eram assim. Você está considerando uma fração da história. Né? Por exemplo, os cabelos, né? Aqui a moda do penteado muda de década após década, né? Sim. Isso também acontecia. A gente não pode achar que o Império Romano... durante 1000 anos ele ficou monolítico. Por exemplo, né? O Gládio Romano, sei que você gosta muito de história militar, desculpa. O Gládio Romano, né? Que a gente tem aquela ideia, né, do Gládio. Mas o Gládio, qual é o tamanho do Gládio? Era uma espada de uma mão. Mas o tamanho exato do Gládio mudava segundo as circunstâncias. Às vezes eles enfrentavam Tava frio, ele ficava menor. Não, para combater os inimigos. Às vezes os inimigos usavam... dependendo da arma que o inimigo usa, você eles se adapta. Os romanos, em termos militares, eles eram muito hábeis em se adaptar às circunstâncias. Entendi. Não só em termos militares. E culturais também, religiosos. Ingredientes pelos quais a gente chega à famosa pergunta: por que o Império Romano permanece, né? Por isso, se adaptou e tal. Então, enfim, considerando isso, nós somos anos de história, eu falei no Ocidente. Depois aí temos o Império, a gente nem vai falar, porque senão já era, né? Que é depois o Oriente, né? Império Bizantino, que foi uma continuação do Império Romano Cristão, né? Enfim. Mas então, não temos evidências, mas não temos certezas, mas temos várias evidências que poderia ser assim a saudação e tal, mas não dá para ter certeza total, né? O que é militar,
né, reporta o Império Romano, cara. As maioria das coisas, né? Se pensar até o idioma, né? Nosso idioma português está vindo de lá. O inglês, apesar de ser anglo-saxão, pega muita coisa de lá também. O alemão também, que é saxão, vai puxar família em alemão, é família, pô, fala igual a gente. Então, assim, a língua está impregnada, o direito, que é fundamental, né? A arquitetura, a arte. Mas, para mim, tem a questão da ciência política também, porque... No meu caso, né, fico pensando por que o mundo está assim hoje, né, o que poderia fazer para melhorar ou como é que chegou nesse ponto, aí você sempre volta pensando, pô, já aconteceu isso antes? Como é que eles lidaram com esse problema? Pô, desse jeito deu errado, desse jeito deu certo, então acaba remontando a Roma, né? Mas tem um detalhe interessante aí, aí eu vou puxar um link lá do início, que a gente falou do gesto do Musk, se tinha relação com Roma ou com Hitler, né? Tem uma ponte entre Roma e Hitler que talvez seja o Maquiavel. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque Maquiavel, ele falava sobre a Terceira Roma. Sim. Qual que é a ideia da Terceira Roma? A primeira Roma foi a Roma de Júlio César e Otávio César, que foi a Roma que foi destruída, acabou sendo destruída pelos bárbaros, né? Então, ela foi destruída porque tinha alguma brecha, alguma falha. Precisamos entender isso. Aí vem a segunda Roma, que é o Sacro Império Romano Germânico, que foi quando Roma se aliou com a Igreja. E aí, segundo ele, traz a fraqueza do cristianismo, que Nietzsche depois vai falar que é a mentalidade do escravo, né? Se der um tapa no rosto, vira o outro. Eu não sou desse tipo, porque eu sou cristão, então eu acho que não é exatamente isso. Então, ele falava que a gente precisava de uma terceira Roma, que vai ter a glória da primeira, mas sem os defeitos da primeira e da segunda. Da primeira de ter sido derrotada pelos bárbaros e da segunda de ter virado cristã. Então, teria que ter uma terceira Roma. Dizem que essa ideia de terceira Roma foi inspiração para o terceiro Reich do Hitler, né? De estudar isso, né? E por isso que ele falava que era um reino de 1000 anos, que Roma durou 1000 anos também, a primeira, né? Então tem um link aí, né? Do Hitler com Roma. Curioso você ter falado do Nietzsche, né? Acho que não sei se isso está no Anticristo, pode ser? É isso? Não sei se está nesse livro. Que essa coisa do aumentado do escravo. Sim, está na genealogia da moral também. Genealogia da moral, isso aí. Relacionando com o cristianismo. Sim. Mas o curioso, e puxando de novo para o Império Romano, é justamente isso, porque o cristianismo foi um dos grandes players, vamos colocar assim. Total. Né? Não posso dizer que foi o único responsável, mas foi um dos grandes players, né? E é o modo de como a igreja, né, o cristianismo, não a igreja, mas o cristianismo venceu o Império Romano, e é claro que você, né, vai poder me corrigir e tal, foi justamente dando a outra face. Exatamente. Não enfrentando o Império Romano, sim, de frente, com milícias, né, e tal. De frente, né? Sim. Foi justamente isso, foi ganhando corações e mentes. Mas com certeza isso é interessante, né? Porque o Nietzsche via como uma fraqueza, mas na verdade, do cristianismo. Mas na verdade, foi uma estratégia bélica diferente, mais de uma operação psicológica do que de uma luta confronto armado, né? Perfeito. Como você falou de mentes e corações, por isso que eu falei de operação psicológica. Essa coisa da queda, sem também dar um salto, a gente pode ir voltar, enfim. Essa questão da queda do Império Romano foi justamente isso, né? Quer dizer, você, em determinado momento, o imperador se viu ali dando uma ordem, né? Para um centurião dele, para um centurião, né? Que seja para oficial, mas já havia lá em 300 e pouco, tal, né? Já havia muitos cristãos, né, dentro do exército, sim, dentro do funcionalismo público, na burocracia do império, né? Então, no momento em que o imperador dava ordem, o seu oficial obedecia. Automaticamente. Mas no momento em que isso se tornou uma questão, né, o cara dá uma ordem, mas o seu bispo dá outra. No momento que existe esse conflito, esse atrito e essa luta por corações e mentes, né, que a gente está falando, é aí que acontece a igreja começa a ficar como instituição, esse duelo institucional, o império começa a perder. Sim. Né, ao ponto que acaba havendo gera divisão, né? Uma última grande perseguição, né? Enfim. O Rômulo e o Remo, né? O pai sai lá da Grécia e vai para Roma, aí os filhos vão. O Enéas, né? O Enéas, aí o Rômulo e o Remo, que são os filhos, né? Eles são cuidados pela loba, né? Que eles mamam lá da loba e tal. Isso. E aí eles brigam e o Rômulo, o Remo, Roma vem por causa do nome desses caras, né? Remo e tal. A Eneida conta essa história. Do Virgílio. Eles puxam, né? O cara que fugiu da Guerra de Troia, né? Que saiu da Guerra de Troia e tal, foi para Roma, justamente isso. E aí tem essa coisa de que
a profecia que iam matar as crianças, né? Isso. E eles são jogados no rio, parecido com Moisés. Todo parecido com Cristo, né? Jesus também. Jesus e tal. E aí são encontrados pela loba, e aí, né, fundam uma cidade e tal. Tem uma série até interessante, não é boa, tá? Mas talvez você vai gostar. Você curte essas paradas. Sim. Chama Romulus. A série está na HBO, uma série italiana, só 2 temporadas que conta sobre a fundação de Roma. Romulus. Fala sobre a fundação de Roma. É uma série meio chatinha. Não tem também um filme novo, não de ET, com esse nome também? Acho que é Alien Romulus, Esse né? aí, tem Alien a ver? Romulus. Com o Império Ridley Romano? Scott. Eu não vi. Não, acho que tem Gladiador, Ridley Scott, né? Eu acho que eles misturam aquele negócio do... É porque a base é Remo e Rômulus. Não, sabe o que é? É por causa da ideia dos criadores, né? Acho que tem aquele conceito que os alienígenas que criaram os seres humanos através da engenharia genética, então ele seria... assim como Rômulo e Remo são os pais de Roma, eles são os nossos pais. Mas aqui É dos antigos astronautas do... Tem isso, de fato. Enki, Enlil, E aí, de história, forma Suméria. prática, tem duas divisões na nave lá. Uma é Remo e outra é Rômulo. Ah, tem? Não, porque eu não vi o filme, você viu? Tá, Eu improvisei aqui, né? Não, mas então, essa é a justificativa pela... É porque esses filmes novos do Alien, aquele, acho que é Prometeu. O Prometheus, ele já vem com essa história. O Prometeu é parecido, né? Ele vem e traz o fogo pro homem. Não, mas o Alien e Rômulus não tem essa... Não tem essa ideia da origem. O discurso de origem. Então beleza. Mais pão, queijo, queijo. É legal, é bacana. Entendi. Temos então um período... Essa bateu na trave e não entrou a bola. Uma maneira que a gente fez jogou uma bola aqui que foi legal. Então, Isso aí, Romulus. Legal. É meio chatinho, mas dá uma base, mas né? é interessante pra quem gosta. Só pra pontuar pra galera. Na Grécia, você tem lá Homero com Ilíada e Odisseia, depois você tem o Virgílio escrevendo a Eneida, né? Contando a história de Ené, que seria a sequência, né? Tá. Tipo Better Call Saul, né? Melhor chamar. Prequel e O derivado. o derivado. Tem o fim da monarquia romana, o último rei dessa período se tornou tirano, então várias famílias, o Senado, né, que já tinha, derrubou o rei e fundaram a república. Isso. Né, onde não haveria um rei. Daí tem a história, né, Roma jamais terá um rei. Então é considerado o início do Império Romano. Da República Romana. República Romana, né? perdão. Essa transição. Isso, tem a República Romana. Roma se expandiu por força da necessidade. Tinha uma cidade próxima de Roma, chamava Veii. Aí, velho. Ou Veio, sei lá. Eles mandaram. Era a Flórida, praticamente. De Roma. Onde você manda teu pai e tua mãe. Então eles precisaram desenvolver essa coisa de você atacar para não ser atacado. Né? Entendi. Ataque preventivo. Começou a ter a expansão romana. Roma se expandiu muito para além da Itália. Começou a se espalhar pelo Mediterrâneo. Das principais, eu acho, principais eventos da República Romana foram as Guerras Púnicas, acredito, que foi justamente para estabelecer a soberania do Mediterrâneo, que era contra Cartago, né? E aí teve 3 guerras púnicas e tal, enfim. Roma acabou vencendo essas guerras, Roma era muito ruim em marinha. Pois é, isso é um negócio que eu ia Marinha Romana para vocês. Era muito ruim. O que eles fizeram? Eles capturaram isso é um pouquinho conspiração. Tem Ih, olha aí, Daniel. Capturaram um navio cartaginês. Desmontaram o navio inteiro. Fizeram a engenharia reversa. Exatamente. Igual a gente faz com os OVNIs que caem, né? É a mesma coisa. E aí construíram uma marinha romana e tal. Então, depois de 3 guerras púnicas, de fato, Roma venceu, né? Cartago. Eles tinham ódio de Cartago e aí, e aí destruíram Cartago. E aí até tem também outra frase, né? Cartago precisa ser destruída. Que era aquela coisa, né? Assim, se você deixar crescer, se deixar um restício de Cartago, eles vão crescer. Então, tem que também era uma frase que até se usa até hoje em dia. Não sei nem existe a frase em latim, que eu não lembro. Mas Cartago precisa, então os campos de Cartago foram salgados e tal. Enfim, aí Roma estabeleceu a soberania no Mediterrâneo. Eu acho que foi o grande evento da República, né? Pra gente resumir aqui, tem aquilo que a gente já falou, a queda da República, o início do Império, né? Com Júlio César, aquela toda, a guerra contra os gauleses. Os gauleses tinham invadido Roma, não sei se 100 anos antes, 60 anos antes, os romanos odiavam os gauleses. Sim. Então quem destruiu os gauleses virava herói, mas ninguém conseguia. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso. E aí César conseguiu, virou César, aquela história toda e tal. E aí iniciamos então o Império a partir daí, né? Com o César Augusto,
né, que depois virou César Augusto, depois tem várias dinastias e tal. Nome E de o auge estilo, do né? Império... César Augusto, esse chinelão Raider, né? Ray-Ban, o churrascão de Tio domingo. César. Jogando álcool na churrasqueira, já meio bêbado, né? Aí perde uma sobrancelha. Meu pai vem com um copo de plástico. É esse aí. Aí vira o copo de plástico devagarinho, o fogo sobe, aí ele com o copo pegando fogo, tá pegando fogo, ele o quê? Porra. É exatamente isso. Eu queria perguntar, voltar a essa questão marítima, cara. Por que Roma Isso é tinha interessante. essa deficiência? Era uma coisa deles apostarem mais na terra? Era onde vamos apostar, vamos investir onde Teve um outro imperador que se deu mal por causa da marinha, que não era tão boa, que foi o Napoleão, né? Não conseguiu invadir a Grã-Bretanha. Os mongóis, de certa maneira, contra os Os Japão, mas alemães aí foi também na por Segunda causa Guerra do... Mundial, não tinham Também. muito medo da guerra do mar, né? Mas aí a gente tá... Eu viajei. São as derivações do Império Romano. Falar isso pode ser interessante também. Pode ser interessante. Mas explica, Mas falando então. sobre Marinha, não, a Marinha Romana não era ruim, não, cara. Mas a questão era que a infantaria romana, que era grande... Era boa demais, né? Aí deu uma descompensada. Porque era, enfim, e a gente... A cavalaria, por exemplo, ela era fraca. Entendi. Na era clássica, na antiguidade. Por que a cavalaria era fraca? Ela se tornou a grande arma da Idade Média. Por um único Detalhezinho, uma estratégia ali. Você sabe qual é? Não. O estribo. O estribo do Ah, é? O cavalo? estribo. Sabia não. Onde a gente bota o pé. O Entendi. estribo chegou... Deu uma estabilidade terrível. Só chegou no Ocidente em 500, 600 e Não pouco. sabia não. Então, durante todo o período... Que é louco, né, cara? É, Não sabia estranho. também. A estabilidade do Sabia, não. cavalo era... Então, Eu evitava muito de cair, Tu dava agarrava uma embaixo, firmeza. Garrafa embaixo, garrafa embaixo. Por isso que a cavalaria romana, ela só servia para você segurar os flancos. Entendi. Você tinha- Fazer uma frente ali, uma Os lados, barreira. né? Você tinha os blocos, né? Fazer uma frente só que do lado. Sim, sim. Né? Peraí, rapidinho, não sei Fazer se a uma galera barreira. sabe o que é estribo. A gente falou aqui Vamos rapidamente. colocar a imagem. Mas coloca que é o pé ali, Estribo né? é onde você bota o pé Encaixa quando o você pé. monta Para você ter a cavalo. estabilidade do seu cavalo. Isso, perfeito. Porque vai que a pessoa não registra e tal. Tem Ao estribo de contrário, carro quem também, anda né? no pelo, né? Tem o estribo do carro, que você Você pisa também pra É que você não surfa, que a gente usa pra botar as pranchas em cima do carro, tem que pisar ali do lado. Estribo aquilo ali. É estribo, pra pô. você acessar a parte de cima do Que eles cobram uma fortuna naquilo hoje em dia. Não, mas é isso. Pô, não Então- sabia então- disso não. Sempre imaginei cela com estribo. Já tinha cela, não andava no pelo, mas não tinha o estribo, né? Sabe que- Vilela, desculpa que cada dia eu sou um pior carioca. Eu não bebo. Cara, você sabia que Eu minha não filha saio de noite. mandou uma missão pra eu te zoar? Sabe qual era a missão que ela... Você conheceu a Sofia quando a gente fez lá? Aham. Ela falou assim, ué, o Afonso é do Rio? Pô, mó pinta de paulista, pô. Eu não bebo, eu não gosto de samba, Não vai não pra gosto de praia. futebol, não gosto de praia, não sei surfar. O Aí. que eu tô fazendo lá? Exato, não tem nada. Não gosto de sol. Não entendi, não. Eu vou te falar um negócio. Você tá meio... Tá com o GPS ruim aí. Eu devo ter uma missão lá. Deve ter, Eu tem uma devo ter missão. posto ali pra alguma coisa. Quer saber uma Com coisa certeza. engraçada sobre o estribo? Salvar o 3D, pô. Não existia estribo, então, no Império Romano. Então, Olha lá o... Isso é um estribo. Coloca o pezinho aí dentro. Pô, andar de cavalo. É igual você. Eu não imagino andar com uma sela sem o estribo, né? Imagino ou você anda com a sela com o estribo ou você anda no pelo, sentado nas costas do cavalo. Eu não imaginei a sela sem o estribo, né? Pois é, isso- E nem imaginei que já existia a sela sem o estribo, quem talvez. sabe disso, os historiadores, tá, sempre ficam olhando, né, os filmes e fala, porra, Porra, tem estribo. tem estribo, caramba. Pô, você não sabe de nada. Até na série Bárbaros, que Sim. era pra ser uma série historicamente Putz. acurada, todo o cara fala, olha isso, cara. Os dublês não Aí ele sabem fala, andar porra, assim, foi o né? dublê que pediu, que ele falou que tava dando hemorroida nele, Mas tava é- mas batendo é os isso. pagos no negócio. Mas é isso. Aí eu falei isso aí, fiquei reclamando na internet, tava vendo um cara falando, mas tem uma regulamentação dos dublês do Estado. Lei trabalhista. Pô, mas apaga no efeitos visuais. Podia pagar, né? Ô, Delcio, apaga aí. Meu amigo lá. Você vê que é um detalhezinho que não exige uma, oh meu Deus, uma grande engenharia, mas com certeza imaginar você numa guerra correndo com o cavalo, metendo lança nos outros, espadada sem o estribo, é difícil. Era fácil de derrubar o cara do cavalo. Aí vem a ideia do príncipe da Pérsia, né? Sim. A gente tem na cultura pop o príncipe da Pérsia, mas na Bíblia, o que acontece? O profeta Daniel, que foi o cara que era da elite, foi levado pelos babilônios de Israel para a Babilônia, ele fez uma oração pedindo uma resposta para Deus. E aí a resposta não chegou. Ele falou, Deus, acho que o correio aí passou no Rio de Janeiro, acho que levaram a mercadoria. Aí Deus falou, não, sabe o que aconteceu? Rolou uma alfândega aqui com o príncipe porque ele estava na Pérsia, né? Na verdade, eu acho que para chegar até a Babilônia teve que passar pela Pérsia. E aí o anjo Gabriel ficou
bloqueado pelo príncipe da Pérsia por causa de uma questão territorial. Como se o anjo não estava conseguindo passar porque o que comandava a região da Pérsia não permitiu. Falou, não, aqui você não tem salvo-conduto, entendeu? Que eram na época, acho que era o zoroastrismo, não é isso? O Zoroastra, a Ahura Mazda, né? Essas religiões. Lá, né? Inclusive tem uma teoria meio Senhor dos Anéis. Tem gente que encontra isso na Bíblia, eu não encontro muito não, mas tem uma teoria que Deus liberou 72 anjos para cuidar de 72 regiões da Terra. Peraí, você falou Senhor dos Anéis? Por que vai chegar no Senhor dos Anéis? Você tá ainda no... Eu tô ainda no cristianismo, Aí o Deus da Bíblia teria liberado esses 72 anjos, só que a maioria deles não seguiu a missão. Falou, vou fazer a parada do meu jeito, vou virar o tirano do território que você me deu. E aí, daí surgiram esses deuses dos territórios. Aí que acontece? Aí no Senhor dos Anéis são os magos, né? Acho que foram 7 ou 9, né? Stari. Isso? O Stari, né? Eu ia falar Valar, mas eles estão abaixo um pouquinho. Porque existe essa ideia que do bem só tinha o Gandalf, o Saruman e o Radagast. O Saruman... Radagast dos passarinhos. O Saruman passou pro lado de lá, ficou só o Radagast e o Gandalf, né? Os outros sumiram, viraram do mal, abandonaram a missão, né? Você está falando de Senhor dos Anéis, Pérsia. Sim. E mago. Sim. Trazer uma curiosidade aqui, da onde veio o nome mago, né? Os magos, na verdade, eram sacerdotes de Zoroastro. Os magi. Magi, que não é o tal do nome da galinha. Ia falar que fez o jabá, mas que não existe mais isso, né? Qual do Marge? Então os magos eram essa coisa. E eles eram muito relacionados aos astros, né? E tal. Sim. Tanto é que os reis magos que seguiram a estrela para chegar até Jesus ali, isso. Então, vieram da Pérsia. Dizem que eles o Daniel, o profeta Daniel, quando ele foi para Babilônia, e depois Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas, ele continuou. Ele virou, depois que ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, do rei, ele virou o chefe de todos os magos. Então a galera tem uma teoria de que ele... O arquimago dos magos. Como se fosse o arquimago ou o grão-mestre. Então ele, interpretando as profecias, os sinais, ele deu o cálculo certinho de quando Jesus ia nascer. Que eles fizeram, aí entra nas contas das 70 semanas de Daniel, que são umas profecias que ele faz. Que ele fala, quando for assinado o decreto para nos liberar para voltar para Jerusalém, você pode somar 62 semanas de anos, ou 62 vezes 7 anos. Certinho, dependendo dos cálculos, né, tem variação, mas dizem que certinho, depois que o rei Ciro assinou o decreto falando para os judeus, pode voltar para a terra de vocês, até o nascimento de Jesus, certinho o período que ele tinha falado. Só que além dele ter dado a data, ele tinha que ter dado onde também, né? Aí eles falaram que vai aparecer uma estrela, você segue a estrela que vai chegar no lugar certo. Aí os caras falam o mago do Oriente, rei mago, dizem que são os discípulos que estão seguindo o que o Daniel deixou ali o GPS para encontrar Jesus, né? Tem histórias muito loucas de Jin. Vou contar. Noite, pô. As 1001 Noite. 1001 Noite. Não, mas tem uma mais interessante que dá para, se bem que hoje tem inteligência artificial. Tem um cara que diz que, um coroa, não me lembro o nome dele, que ele diz que foi satanista, um americano. Um americano não, canadense. Tem o vídeo dele no YouTube, dos anos 90, assim, um troço antigo. Ele diz que ele conheceu um cara que era super bruxo, e o cara era advogado, e o cara chamou ele para visitar o escritório. E ele chegou no escritório, naquela época era anos 70, sei lá, 60 máquinas de datilografar. As máquinas sozinhas digitando os processos. E aí Aí o cara falou, como é que é isso aí? A máquina é automática? Aí ele falou, não, são os jeans, eu fiz um pacto com os jeans, que aí eu dou uns presentes pra eles fazem as petições pra mim. Eu lembrei, você tava falando da questão dos deuses, né? Como é que os romanos lidavam com os outros deuses, eu lembrei de um negócio interessante. Cara, tem no site da Universidade de Yale, tem o Yale Online Courses, YOC, não sei o quê. Lá tem um curso do professor Dale Martin, que é de Novo Testamento, e ele contexto histórico e cultura no cenário do Novo Testamento. Então vai falar de Império Romano, né? Que ele está falando ali do século I. Ele conta uma história muito interessante, que ele fala que o judaísmo, como ele era uma religião muito antiga, os judeus tinham um estatuto meio privilegiado dentro de Roma. Porque, por exemplo, quando tinha as festas aos deuses, eles liberavam os romanos, falavam, não precisa participar não, que eu sei que teu Deus é mais antigo,
então fica tranquilo em casa. Os romanos liberavam os judeus. Liberavam os judeus. Eles não precisavam ser obrigados, eu acho, não sei se eu confundi, eles não precisavam honrar os deuses, participar das honrarias públicas. Os cristãos tentaram puxar esse benefício. E aí eles falaram, não dá. Então o que aconteceu? Quando aí tinha cristão pra caramba já no Império. Aí quando tinha alguma calamidade, tipo uma enchente ou uma seca, uma epidemia, aí eles falavam assim, olha, nós precisamos ir lá procurar o deus o Asclepio, sei lá, os deuses da saúde. Asclepio era a serpente, lambeu a orelha dele e começou a ouvir o que os animais falavam. O símbolo da medicina. O símbolo da medicina é o Asclepio, porque Asclepio é o Escolápio, né? Asclepio, que é a serpentezinha que dá... Que aí ele falava com os bichos, aí ó, como é que soluciona essa parada? Aí o bicho fala, não, pega aquela planta ali. Tipo o peixe de Babel do Guia do Mochileiro. Isso. Que aí ele pega a tecla SAP. Legal. Aí os caras iam procurar o deus lá da saúde, se fosse uma epidemia. E eles falavam para a população, olha, ó, precisamos ir lá entregar oferendas para os deuses para pedir essa ajuda aí para resolver. Os cristãos não iam. Aí os caras falaram, pô, tu não vai não? Aí ele falou, não, os judeus também não vão. Eu falei, não, os judeus são de um deus lá dos primórdios, pô. A cultura judaica é mais antiga que a nossa romana. Vocês surgiram agora, pô. Não, mas a gente cultua o mesmo Deus. Não, você cultua Jesus, pô. Jesus foi o cara que viveu outro dia aí. Aí começou a história do Nero. O Nero começou com essa história. Pera aí. Tem alguém aqui que tá trazendo zica pra gente no Império. Tá vindo maldição por causa de... Quem é o... Aí o cara falou, quem que é a galera que não vai na festinha? São esses cristãos aí. Aí eles começaram, então a gente, deuses, nós vamos punir os cristãos porque eles não foram na festinha e a gente se ferrou, veio a epidemia. Então eles começaram a queimar os caras, matar os caras. Tem o incêndio de Roma, né? Sim, o incêndio de Roma botaram a culpa neles também. Foi a grande coisa, né? Porque teve um grande... Nero Burning Rome, né? Que tinha lembra quando a gente gravava os CDs? Então, eu tava falando que teve a crise das investiduras. O que é isso? Eu não inventei esse nome não, tá? Você estuda a história, é crise das investiduras. Investidura é como se fosse a crise das nomeações. Porque o Papa queria nomear príncipe e o rei queria nomear bispo. Aí eles brigaram pra caramba e falaram... Aí como concluiu essa encrenca? Você é rei, você nomeia os nobres aí, toda a classe da nobreza. Eu sou religioso, eu nomeio os religiosos, pô. Porque se um ficar querendo nomear os outros, vai dar problema, entendeu? Então isso é interessante, porque vira essa... Claro. O rei fala uma coisa, o bicho fala outra. Até o ponto que Napoleão, ele destitui o território ali do Vaticano, né? Claro. Ele tira o estatuto de país, o que depois voltaria só com... o Mussolini. Mussolini ia dar de volta. Mussolini... É uma coisa interessante. Ele resolveu. Ele se inspirou também no Império Romano. Sim, com certeza. Primeiro o Mussolini, né? 100%. Vamos abordar isso. Não, uma coisa interessante, saltando do Império Romano para Napoleão, é a propaganda. A propaganda romana era o quê? Aí, cheguei aqui para dominar esse território. Aí a população falou, não quero não, obrigado. Senão vou ter que pagar imposto para você, já viu, né? Ele falou, não, eu tô trazendo a Pax Romana. Eu vou te proteger. Aí vira um discurso, eu não sei se esses centuriões eram sicilianos, mas é um discurso de máfia. Que é o discurso que você chega no comércio ali e fala assim, R$5.000 por mês para eu te proteger. Aí o cara fala, proteger de quê? Aqui é tranquilo. Proteger de mim mesmo. Se você não me pagar, eu te arrebento. Aí, então vou ter que pagar. Roma fazia um pouco isso, não, estou levando a paz romana, ninguém vai mexer contigo. Aí o cara fala, não tem ninguém mexendo comigo, mas vai que mexe, eu também posso cismar contigo, dava né? Cidadania pro cara. Dava cidadania. Você vai ser um cidadão romano. Maravilha, poxa, tem que pagar tem que pagar imposto. Quando o Império Romano começou a se cristianizar, os centros urbanos já eram mais cristãos, né? Mas os camponeses ainda eram pagãos. Aí, de onde vem essa palavra pagão? Paganos significava o camponês. Então, pagão é o cara que está no campo que o cristianismo não chegou nele ainda, entendeu? Paganos. O Império Romano, a propaganda qual que era? A Pax Romana. Vem trazer paz e cidadania. A propaganda de Napoleão, que é interessante, a gente pode até comparar, né? Vou fazer uma comparação rápida aqui, são 3.000 anos de história, mais rapidinho. Na Grécia, a gente já teve os tiranos gregos já. Isso. E o antídoto para o tirano grego era o mesmo antídoto que o romano usou na época da República. Então, por isso que é interessante, você olha o mundo hoje, aí você fala, cara,
estão dizendo que o Trump quer implantar uma ditadura. O que a gente faz? Pô, já teve esse problema com Napoleão na Revolução Francesa, já teve esse problema no Sacro Império Romano, já teve no Romano, já teve no grego. Então, o que era interessante na Grécia, por exemplo, eles fizeram vários dispositivos para evitar a tirania. Aí vem o Pisístrato, que era um cara samba, acho que ele era carioca. Ele chegou e falou: eu tô precisando montar uma guarda pessoal minha. Aí a Assembleia, a Eclésia falou: não, tá proibido montar guarda pessoal, porque muitas pessoas montaram guarda pessoal e usaram a guarda pessoal para tomar o poder. Então tava proibido nessa época, acho que o Solon tinha proibido. Aí ele forjou um atentado contra ele mesmo. Ele apareceu todo machucado aí, ó. Você não deixa ter a guarda pessoal? Fui espancado. Tipo Justin Melier lá. Aí, exatamente. Aí autorizaram ele ter a guarda e o Solon falou: se der a guarda, ele vai tentar tomar poder. Quer ver? Aí ele tomou o poder. Eu não queria. Aí conseguiram expulsar ele, conseguiram tirar ele do poder e expulsaram. Sabe o que esse cara fez? Esse cara passa anos. Aí ele arrumou dinheiro, ficou rico e tal. Ele veio com um navio. Ele achou uma mulher gigantesca, de 2 metros de altura, bonitona. Botou a roupa. Desculpa, me perdi. Botou a roupa de Atenas nela. Caraca. E veio no navio com ela e falou pra galera: ó, agora encontrei com a Atenas ali. Ela falou que eu que sou o líder de Atenas. A cidade é dela, né? A galera acreditou. Acreditaram, todo mundo se ajoelhou. Aí ele dominou de novo. Depois mataram ele. Mas assim, como é que ele sempre... fez o mesmo quando voltou do exílio, né? Exatamente, voltou poderoso, né? Fortão. Agora, você chega no caso de Napoleão, a mesma coisa que o problema de Roma. Os caras começaram uma luta contra o antigo regime das monarquias europeias, o ancien regime. Vamos criar aqui um governo do povo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pô, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, eles decapitavam quem não concordava. A própria Revolução foi se, vamos dizer assim, se canibalizando, total. E você vê o discurso meio louco, né? Sim. Aí o que acontece? Com a desculpa de derrubar as antigas monarquias europeias, vem um maluco e implementa o Império, mano. Napoleão. Você vê que não deu certo. Igual meteram 80 facadas lá no Júlio César, não deu certo. Que o Otávio continuou e depois os outros imperadores. Enquanto a propaganda do Império Romano era paz romana e cidadania, a propaganda de Napoleão era o Código Civil Napoleônico. O Código Civil. Estou trazendo o Código, seus direitos. Direito de quê? Direito de pagar imposto pra mim, né? Entendeu? Você nem sabia que você tinha. Então é interessante a gente ver a propaganda romana, a propaganda a propaganda dos impérios para se justificar para as massas, né? Interessante pra caramba isso, né? Aí, vocês falaram da arquitetura, cara, aí já a gente falando de Mussolini e Hitler, tem um documentário interessante pra caramba, que é a Arquitetura da Destruição, que são todas as inspirações arquitetônicas do Hitler em cima de Roma. Cara, realmente, ele era um pintor fracassado, né? Não passou no vestibular lá pra Academia de Arte, mas a parte estética que ele usa realmente é poderosa. Tem uma persuasão muito grande. Tem um filme que é sobre a questão judaica do Holocausto, só que ele é um filme de comédia, é curioso, que são judeus fazendo um filme de comédia sobre o Holocausto. Se chama Trem da Vida, é um filme francês. Aí são judeus que estão tentando sair da Europa e ir para Jerusalém, para ver se escapa do Holocausto. E nesse trem tem uma situação muito engraçada, que apesar do filme ser triste, mas é engraçado, é comédia, que os alemães param o trem e querem revistar o trem para ver se tem judeu ali dentro. Só que aí tem um judeu alfaiate de alto nível. Aí ele mete a cabecinha assim, ele fala: pô, aquele maluco ali é tenente coronel. Vou fazer uma farda pra você de coronel, você vai ficar acima dele. Porra, aí o judeu mete a farda, só que é o judeu brancão, chegou lá dando esporro no cara. Quem mandou separar isso aí, meu irmão? Pode virar, sai daqui, já deu um tapa na cara do maluco, vai embora. Então o alfaiate fez rapidaço ali. Bom, cara, é uma cena muito interessante. Mas aí, ele fazendo a roupa do coronel lá, que é não sei que lá, Führer, né? Que tudo, as patentes lá, tudo é não sei que lá, Führer em alemão. Cara, você vê a roupa, eu não sei se é 100% fiel como eram as fardas alemãs, mas é uma estética muito interessante também da roupa. E essa coisa da propaganda que você estava falando também, de que os romanos usavam e os nazistas também,
Pode falar nazista? Se for no meu canal, eu não ia falar não, mas aí é com ele ali, ó. Ele não falou nada. Você dá um pi. Eu falo os alemães. Os alemães. É claro que os outros alemães que eu sou nazista, eu acho que não gostam, né? Não, eu falo os alemães dos anos 40, os anos 30. Não, mas é porque é nazista mesmo no sentido por exemplo, das fardas, dos estandartes, Sim. dos galhardetes. Tudo isso é propaganda também. Isso, né? eu tô falando. Sim. Os comícios todos, né? Todas essas coisas e tal. Os romanos tinham o triunfo romano, né? Sim. Que era quando general ganhava uma guerra e tal. O general ganhava uma guerra, ele era Deus por um dia. Então ele subiu o manto de Júpiter por um dia e tal. E aí ele tinha uma celebração impressionante quando ele voltava para a cidade e tal, né? Você sabia que a ideia de evangelho vem disso também? Porque a expressão grega euangelion, eu é bom, né? Tipo, eutanásia é boa morte, né? Eubiose é melhorar a vida. Angelos é anjo ou mensageiro. Então, euangelion significa boa mensagem. Era a mensagem que os gregos, quando ganhavam uma guerra e eles voltavam, aí alguém trazia a mensagem antes do pelotão chegar e falava, eles venceram, prepara a festa. Então, o evangelho é Jesus venceu a morte e o mal, prepara a festa que ele está voltando para nos resgatar. Só de curiosidade. Você vê que essa tradição que vem da Grécia vai para Roma também, com esse dia do triunfo, que é isso. Só que o que eles faziam também? Eles faziam tipo um churrascão e eles entregavam, consagravam as carnes aos deuses, e para agradecer aos deuses a vitória, quem comia tinha comunhão com Deus, estava agradecendo ao Deus, porque a carne foi consagrada a ele, tipo Corme Damião, né? Que eles consagram para São Corme e São Damião. Então, o que Jesus faz nessa mensagem do Evangelho? Ele fala, esse é o meu corpo, comei todos, né, na Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Então tem toda essa simbologia também da vitória e do alimento que a gente compartilha agradecendo Deus ou aos deuses por essa vitória ali. Sim. Todas essas formas que no passado eram meramente alegóricas se encarnaram na figura do nosso Salvador. Então existe essa ideia cristã de que Cristo de fato, né, essas coisas eram um prenúncio para Cristo, essa visão um teaser. cristã. Um teaser. Existe, tem gente que não entende isso quando tem contato com esse negócio. Tem até um livro, O Fator Melquisedeque, que vai um pouco nessa linha. Tem gente que é cristã e fala, poxa, a história de Semíramis e Nimrod e Tamuz é igual a de Jesus. A história de Ísis e Osíris e Horus é a mesma. Coloca no Zeitgeist. Zeitgeist. Copiou. Aí você fala, pô, isso aqui o cristianismo é o maior plágio, né? Tem um somebody love que os cristãos dão, que é a ideia de proto-evangelho. Qual é a ideia do proto-evangelho? Adão e Eva estão ali no Jardim do Éden, aí eles comeram o fruto proibido, aí, estou com vergonha que eu estou nu, né? Aí bota umas folhas de figueira e aí Deus, que Deus faz? Entrega uma roupa para eles de pele, de couro. Aí o que a galera diz? Eles que estavam se sentindo em pecado e ficaram nus, foram cobertos por uma roupa que Deus fez através de um animal que ele sacrificou. Né? Porque eu acho que ele não arrancou a pele do animal, ele permaneceu vivo. Então, o que esse proto-evangelho é o conceito que Adão e Eva aprendem ali, que é o seguinte: houve o pecado, mas o pecado ele é remido ou apagado com o sacrifício de um cordeiro, e esse cordeiro que morre no seu lugar, ele te cobre a sua vergonha, a sua nudez ou o seu pecado, porque vergonha e pecado andam juntos. Então, essa seria a mensagem que Adão e Eva contaram para os seus filhos, né? Que era o Caim e Abel, mas Caim matou Abel, mas tiveram outro filho chamado Sete. Aí o Sete continua contando essa história. Não o Sete egípcio, né? Não, esse Sete é gente boa, né? O Sete egípcio é sinistro. É o canário. É como se fosse o Caim, né? O Caim, o cara que mata o irmão, né? Sim. Porque, na verdade, Ísis, Osíris e Sete eram tudo irmão, né? Isso. Ísis era irmã. Mas, desculpa, não quis te... Não, tem tudo a ver, pô. Essa história é legal pra caramba. Porque até o Aleister Crowley, ele puxa muito disso. É legal a gente citar depois. Porque ele fala que a nova era que vai surgir agora é a era de Horus, né? É Horus voltando a reinar. Mas aí, então, a ideia é que o Sete, que continua... A Bíblia fala que o Sete continua a adoração ao Deus verdadeiro. A explicação que os cristãos dão é que essa história passou a ser contada. Alguém pecou e o pecado se resolve quando a gente mata o cordeiro, do sangue do cordeiro cobre o nosso pecado e da roupa do cordeiro do couro ele cobre as nossas vergonhas. Então eles já sabiam que Deus ia sacrificar
algo para salvá-los. E eles sabiam que era um cordeiro. E aí depois a religião judaica vai virar uma religião sacrificial, que eles tinham o próprio holocausto, né? O que galera... Eu sempre escutava na escola holocausto, não fazia a mínima ideia do que era. Primeiro que holos em grego é completo, né? E cáusto é queimar, igual só da cáustica, né? Então o holocausto é a oferta completamente queimada, que é uma prática do Antigo Testamento, que tinha outro nome hebraico e o grego adaptou. Então o que eles faziam? Eles entregavam o cordeiro a Deus, uma parte da gordura era queimada para Deus, outra parte eles comiam, dizendo que recebemos a salvação que Deus está trazendo através desse animal que foi sacrificado, que morreu em nosso lugar. Então já tinha esse proto-evangelho que Deus sempre manda um cordeiro para morrer em nosso lugar. E ele seria o filho de Deus. Só que o que acontece? Sete, ele conta essa história para os descendentes. Eu não vou dizer que isso é a verdade. Eu até falei no início, é o somebody love que os cristãos contam, que é o proto-evangelho. Então, vamos supor que Sete contava essa história para certos filhos, que aí vem Matusalém, Malaléu, Jared, Noé, Sem, Cã e Jafé. Quando chega Sem, Cã e Jafé, que é depois do dilúvio, aí a coisa dá uma espalhada. Por quê? Jafé é pai dos povos mais caucasianos, Europa. O Sem é pai dos semitas, obviamente, dos povos mais arábicos ali. O Cã é pai dos povos mais africanos e cananeus. Então, do Cã vem Canaã, e de Canaã vai vir um cara chamado Misraim. Misraim é a palavra hebraica para Egito. Então, esses caras se espalham pelo mundo e dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Cada um foi contando a história meio que de um jeito. Então essa história no Egito essa história que já existia, vira Ísis, Osíris e Horus. Aí depois na região romana vira o mitraísmo, Mitra vira essa figura. Zoroastrismo também, Ahura Mazda e tal, Enki e Enlil. É a mesma história contada com versões diferentes, mas uma linhagem continuou contando a história mais correta, porque continuou em comunhão com Deus, e Deus ia falando, não é bem assim não, é mais pra cá. Mas não é pra sacrificar o próprio filho não? Falou, não gosto eu vou sacrificar o meu filho, mas você não precisa sacrificar o teu. Então quando você vê Abraão, que era da terra dos caldeus, ele vem de uma cultura que já tinha uma leitura diferente disso. Que sacrificava Deus botou ele numa sinuca, né? Que tem aquela história, né, que só para lembrar aqui, que eu acho interessante, que Deus falou para Abraão sacrificar Isaac, o filho, que ele esperou anos. Que era um teste, né? Era um test drive ali. E aí quando ele ia sacrificar, Deus falou, não. Um anjo aparece e fala, não precisa. Essa versão que eu gosto. Essa é a versão que eu gosto. Não, essa é a versão que eu gosto. Pegadinha. Não sei se você chegou nela. Tem um animal preparado para sacrificar. E tinha o anjo fala, não precisa não, porque o animal tá... O cordeiro... Não sei, a Bíblia não fala qual anjo que é ali naquela ocasião. A versão que eu acho maneira, se não existe... O cordeiro estava agarrado nos espinhos. O cordeirinho estava passando, ficou agarrado. Aí o anjo falou, tá vendo não? Ele tá ali, ó. Pô, tá cego, pô. Tem a versão que, se não existe, a gente cria agora, que é maneira, dentro do universo, é a Batalha do Apocalipse. Sim. que aí o arcanjo Gabriel segura a mão. É mais ou menos, né? Isso, mais ou menos. Cinematográfico, né? Ele vem... Aí vem o arcanjo, segura a mão assim, vem com fogo. É maneiro. Falta gente. Estão dizendo que o filme novo do Mel Gibson vai falar da queda de Lúcifer e tal. Vai ter um negócio assim mais... Ele está longa no Joe Rogan, mas ele não soltou muita coisa não. Não soltou não, Mas assim, falta gente pra fazer um filme bíblico... Maneiro, né? Alto nível, né? Teve aqueles Noé, achei fraco. Somebody Love. A única cena do Noé que eu achei legal... Não é nem essa. É uma hora que vem acho que é o Matusalém, que ele tá vindo um exército assim contra, ele pega a espada e joga no chão, ela explode, vira um fogo. A única cena que eu achei maneira naquele filme ali. Tem os anjos caindo, né? Aí eles viram anjos de pedra e tal. Aí vocês sabem que tem uma lenda, né? Que esses anjos, os Nephilim, talvez os originais, eram gigantescos. E aí quando veio o dilúvio, Deus transformou eles em pedra, e são algumas dessas montanhas que tem no mundo hoje. Mas ele colocou assim, enquanto ele falou, porque às vezes a gente pensa na igreja católica, hoje, né? A igreja católica assumiu isso aí. Mas ela, enquanto poder político, estatal, a história toda dela após o Império Romano... Não, a gente não pode esquecer que é um país, pô. O Vaticano é um país. Exatamente. País tem diplomata, tem embaixada, tem tudo, pô. Exato. Então continua. Só que aí, em 1776, você tem um outro Império Romano vindo pro lado de cá, né? Que é os Estados Unidos. Exato. Tanto que Washington DC
chegou a ser proposto, não sei se você sabia disso, que o nome, em vez de ser Washington em homenagem a George Washington, o nome seria Roma. Sério? O nome da capital seria Roma. Capitólio. O Capitólio, tudo, pô. Olha aí. Entendeu? Então, e tem os obeliscos também que vieram do Egito. Então, assim, os Estados Unidos também é uma Roma e também é um Império Romano, pô. Uma forma de uma continuação. Olha a capital. Né? Você vai ver que a capital tá ali, né, dando glória para Roma total, né? Você não vê em Washington, você pensa assim, pô, o povo americano é WASP, né? White Anglo-Saxon Protestants. Branco Anglo-Saxão Protestante. Não tem uma cruz em Roma. É só... Em Roma não, perdão. Não, Roma não. Em Washington. É só simbologia maçônica, que vem romana e egípcia, e coisas assim meio esotéricas do... a apoteose de George Washington com o sinal de Bafomé e tal. Então, assim, não tem nada cristão ali, meu irmão. Tem romano, tem egípcio, tem maçônico e tem sociedade secreta. Então, aquilo ali, no mínimo, é uma Roma. Tanto que o nome ia ser Roma, né? Sabe que Nova Roma, né? Constantinopla ia ser chamado Nova Roma oficialmente. Entendi. Sim. Constantinopla, né? Sim. Que era uma estratégia somebody love no bom sentido do Constantino, né? Era Bizâncio, né? Sim. Antes era Bizâncio, mas aí ia ser chamado de Nova Roma. Entendi. Ele queria que se chamasse Nova Roma. Sim. Mas aí a cidade acabou por ser Constantino. Vou dar moral pro patrão. Constantinopla. Foi uma estratégia para ele manter o domínio ali no Oriente, né? Claro, estratégia é tipo, imagina, Israel. Os Estados Unidos têm grande interesse na criação do Estado de Israel e na manutenção, porque é um parceiro teu ali exercendo influência por procuração no Oriente Médio. Um hubzinho. Modemzinho. Deixa ali. Isso, deixa ali, dá uma força, manda grana pra caramba. Então, aí o cara fala, pô, a ideia é genial, né? Não, esse Constantino não teve essa ideia, pô. Muitas coisas, né, cara, que a gente tá falando. Muita coisa, cara, muita coisa. Não, se você for pensar, tem livros, por exemplo, O Livro que Mudou o Mundo, falando do que o cristianismo mudou, né? Você vai ver, cara, essa ideia que a gente tem hoje de direitos humanos. Vem dali. Direito natural. O que é o direito natural? A pessoa não nasce e ela tem que fazer alguma coisa para ter direito à vida. Ela já nasce com esse direito. Isso vem do cristianismo. A ideia de uma escola, uma universidade, claro que já tinha o ginásio grego e tal, mas a ideia atual de uma universidade, foram os caras que inventaram. Hospital, eles que inventaram. Muitas técnicas de agricultura que tem hoje, foi a igreja que inventou. A ciência, aí você pega um sociólogo do conhecimento, Steve Fuller, ele tem vários livros mostrando que sem o cristianismo não tinha ciência, porque o cristianismo ele vence o ceticismo, que é a ideia que o conhecimento é inatingível e não é reproduzível. Então, com o cristianismo você tem, cara, Deus criou o mundo e me criou. Então, eu e o mundo fomos criados pelo mesmo ser. Então eu tenho capacidade de conhecer isso, né? Porque a gente partilha de uma mesma criação. Desculpa. Não, por exemplo, sempre um burro, né? Se eu encontro um negócio que eu não sei a origem, você fala, cara, quem que fez isso? Você já fica um pé atrás, como é que eu vou conhecer uma coisa que eu não sei quem fez? Mas na perspectiva cristã, você sabe quem fez o homem e quem fez o mundo. E Deus diz que a verdade é acessível. Então você pode acessar a verdade conhecendo o mundo. A ciência vem desse princípio, segundo Steve Fuller e outros sociólogos do conhecimento. O sociólogo do conhecimento, ele vai estudar como a sociedade influencia ou como o conhecimento é construído, né? Se pensar 2030 também tá ali já, né? Que é uma data também que dizem que vai acontecer muita coisa. Super, né? Na verdade, pegando textos assim esotéricos, né? Se a gente pega o trabalho da Alice Bailey, que fala do descortinar da doutrina e tal, ela vai falar do ano de 2025 como um ano em que haveria uma grande revelação aí da questão espiritual e da questão alienígena também. Então parece que essa janelinha 25, 27 será ano aí de grandes revelações. Acho melhor o pessoal ficar atento, né? A gente tem a evolução IA, computador quântico, vários avistamentos e aquela história dos Estados Unidos ainda não ficou muito claro, daquele monte de drone, eles chamaram de drone, né? Você sabia que o Trump ele deu uma entrevista ontem falando sobre isso? Hoje é quarta, terça? Ele deu uma entrevista ontem, terça, e ele falou que ele já sabe exatamente o que é, mas não pode falar. Mas se fosse coisa simples ele falava, concorda? Lógico, então é alguma coisa de inteligência ou tem alguma... Na verdade, eu acho que não pode falar porque isso faz parte
de uma operação psicológica. Na minha opinião, tanto isso que aconteceu ali em New Jersey, né, no começo do ano, quanto esse suposto objeto que está chegando, será usado para mim para uma estratégia de colocar medo nas pessoas e fazer avançar algum tipo de agenda ali que cerceia as liberdades em troca de segurança, né? Então a gente sabe que, se a gente pega o Wernher von Braun, aquele antigo major da SS lá do Adolfinho Hitler, foi né? cooptado? Que foi trazido não, né? Levado, que a gente não está nos Estados Unidos, né? Foi levado para os Estados Unidos pela Operação Paperclip e ele se integrou ao sistema ali espacial e ajudou a criar a NASA, né? Inclusive escreveu o livro Projeto Marte, de 1953, se eu não estou enganado o livro. Nesse livro ele falava que é uma história de ficção. Quem colonizaria Marte seria um cara chamado Elon. Olha 20 só, anos antes do Elon Musk nascer, né? Estranho, né? Doideira. Mas o Wernher von Braun, ele trabalhou numa empresa chamada Fairchild Industries. E nessa empresa ele tinha uma secretária chamada Carol Rosen. E essa Carol Rosen, ela deu uma palestra em 2001 falando de, tipo assim, confissões no leito de morte de Wernher von Braun. E ele falou que aconteceria uma série de enganos, ou seriam levantados uma série de perigos, meio que falsos, fabricados ali, para estabelecer um governo único global. Não é nova essa ideia de que vamos ter um inimigo externo para o mundo inteiro se unir e ter uma moeda única, ter um governo único, ou ter uma liderança única. Liderança única, então. Até nesse livro que eu te indiquei, não sei se você já comprou lá do Comprei, mas ainda não. Estrelas. Comprei. É um inimigo externo e acontece isso. Tem cria-se um tipo de gerenciamento de crise global para combater isso. E uma mulher, ela tá acima de qualquer presidente de qualquer país, inclusive dos Estados Unidos. Ela foi escolhida como a líder dos humanos? E um grupo de sumidades, assim, né? Em várias áreas. Entendi. Ela tem um conselho e eles decidem o que fazer. Tipo, grana infinita, o que precisar ser feito. A gente precisa de tanto, vamos fazer Na capa tem um astronauta, né? Eles vão pro espaço pra tentar lutar com a galera. Sem dar spoiler, né? Eu não ligo pra spoiler não, mas a galera... Não, mas eu não vou dar spoiler, mas isso faz parte do que tá escrito na contracapa do livro. Isso, não vai machucar ninguém. Existe uma ameaça que tá devorando parte da luz que vem do Sol antes de chegar na Terra, então cria uma era glacial, assim, pra gente. Começa a ficar mais frio. O perigo é esse? O perigo é esse. Cara, posso interromper? Claro. Cara, isso é extremamente interessante, sabe por quê? Porque, ao contrário daquilo que se fala de aquecimento global, o Elon Musk e o Trump, eles falam de resfriamento global. Então eles vão na contramão. Realmente esse autor aí, que foi o autor daquele outro do... Marte, Perdidos em Marte. Perdidos em Marte, né? Porque eu tô com esse projeto Marte aqui na cabeça. É o mesmo autor. Você achou a capa do Devorador de Estrela, por favor? É sinal de que essa galera manja muito, hein? Porque não é qualquer um que tem esse discernimento, não. Não, isso daí que você mandou é o objeto. Mas tem ele mais compridinho, né? Tem ele mais comprido. Colorido. E depois o nome dele também nas matérias. Aqui eu achei como 3i Atlas. Isso. Mas acha depois a capa do Devoradores de Estrela, por favor. E esse livro é isso. Aí esse astronauta é mandado para estudar, porque o nosso Sol está acontecendo isso, mas eles começam a ver que todos os sóis próximos estão com o mesmo problema. Aí estão com a exceção de um. E aí eles mandam o astronauta para esse Sol, para entender porque esse é o Sol que é o único que não está com esse fenômeno. Então, isso é muito interessante, cara. Tem uma imagem antiga aí, não tão antiga, alguns anos atrás, que um objeto gigantesco, dizem que é fake, mas eu acho que tem uma certa comprovação. Um objeto gigante do tamanho da Terra, mas é claro que perto do Sol fica pequeno. Sim. Ele se aproxima do Sol e parece que ele suga a energia do Sol e depois vai embora. Você lembra desse vídeo? Não. Cara, é um vídeo muito louco, né? Como se ele estivesse reabastecendo. Pegando um gás ali. Ou então, assisti esses dias lá o Quarteto Fantástico, né? O filme novo. Eu não vi ainda. O Galactus, ele se alimenta de planetas, né? Mas ele também tem uns tubos que ficam nas costas onde uma espécie de lava ali alimenta ele, né? Então pode ser o Galactus, né? Que tá chegando pode ser, aí, né? Cara. Já pensou? Mas isso é interessante pra caramba, essa ideia do livro de falar sobre o perigo não de um aquecimento global, mas de um resfriamento. A gente tem aquela ideia da disrupção das cadeias do Atlântico, né? De cadeias oceânicas, né? Correntes do Atlântico, que é a AMOC, né?
Nem a Mork não, a Mork é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, né? Tô falando da Mork, que é as correntes do Oceano Atlântico, e a lógica é aquela, né? O aquecimento global derrete a geleira derretendo lança água doce e fria no Oceano Atlântico, e isso faz uma disrupção total das correntes atlânticas e resfria o mundo. Além de aumentar o nível do mar. Além de aumentar o nível do mar também. Mas eu acho que o perigo maior do que o aumento do nível seria essa disrupção, né? As monções, tudo, bagunça tudo. Embaralha tudo. A gente tem uma coisa meio equilibrada, sim, né? Bem um sistema ali, uma sinergia, né? Que se for o lugar onde não tem isso é aquela região do Caribe onde nascem todos os no Triângulo das Bermudas? Onde nascem os tufões, né? Furacões e tal, né? Então, é água muito quente, né? Sim. Aí tem um impacto do quente com o frio, né? Exatamente, Então, isso aí. Chegou o livro lá em casa, eu já tinha comprado versão digital, né? Mas chegou ele físico já. Andy Weir, né? Moradores de Estrelas. Interessante pra caramba a história, cara. Sempre que você indica, eu já sei que é legal, né? Mas vendo esse aspecto agora que você me explicou... Em começo do ano que vem já tem um filme, cara. Já tem até trailer. Né? Já estamos... Quem quiser já leu o livro aí. O ator lá do La La Land, esqueci o nome dele lá. É Ryan Gosling? Isso. Entendi. Ryan Gosling. Filme interessante, eu gostei. Minha filha não gostou não, achei maneiro. Você gostou? Do que? Do livro? La La Land? Não, La La Land. Gostei. Eu também gostei. Não é meu tipo de filme, né? Mas... Dá um negócio de música assim. Cara, eu imagino aqui, né? Se fosse um musical, né? Isso aí foi o cometinha que eu... Você leu esse livro? Ele fala, que livro? Começa, joga essa jujuba na mesa, sobe na mesa, começa a dançar. Os convidados entram aqui, começam a... Aí você fala, que porra é essa, hora que irrita um pouquinho, né? Aí volta e continua o filme. Aí os caras estão jantando no restaurante e falam, hoje eu vou pedir você em casamento. Casamento? Pedir em casamento. Aí entra um cara vestido de padre, um monte de freire, os caras começam a dançar e tal. Tem uns musicais que eu acho maneiro, tipo Moulin Rouge eu acho interessante. Moulin Rouge, aí que tá. Esse daí é demais, cara. Maneiro. O visual, né? Muito louco. Não sabia que o Ian McGregor cantava bem daquele jeito, não. Deve ter autotune pra caramba. Deve ser, não é possível, nem sei se tinha né? na época também, né? Então, fica a dica pra galera. Segundo Musk, segundo Trump, vai esfriar, cara. Não vai esquentar, não. Pô. E existiria um interesse de que essa informação não se disseminasse, né? Porque ainda há um objetivo de capitalizar em cima da ideia do aquecimento global para poder implementar a ideia do crédito de carbono, né? Eu não sei o que é pior, quente ou frio. Cara, é difícil saber, né? Eu acho que o problema do frio nesse caso é que vai pegar todo mundo de surpresa. Não tem uma preparação para isso, né? Agora, a gente sabe que, né, na Europa a galera morre de calor, né? Aqui morre de frio, lá morre de calor porque não estão tão acostumados, né? Mas, assim, muito interessante essa ideia, mas eu creio que, independente do que for esse objeto, isso vai ser usado como uma estratégia para gerar esse medo. A gente estava lá no Wernher von Braun, né? E ele falou que vários inimigos seriam levantados para criar essa atmosfera de um governo global. De fora ou daqui da Terra? Inicialmente de dentro. Seriam primeiro os russos, né? A União Soviética. Aí depois os países asiáticos ou países de terceiro mundo. É claro que isso aí vai incluir o extremismo islâmico. Mas e a China entra nessa, não? Também, né? Porque eles falam país terceiro mundo, né? Na verdade lá seria segundo mundo, né? Como se era países socialistas, né? Mas ainda faz parte dos grupos do país emergente, né? BRICS, a China tá lá dentro ainda. Então você teria ali União Soviética como primeiro bicho-papão, depois os países emergentes, depois haveria meteoros e cometas e depois em um último estágio alienígenas. Caramba. Então, baseado nesse cara de alto escalão que manjava muito, tanto do universo alemão quanto do universo dos segredos norte-americanos, o Wernher von Braun, depois que eu conheci essa história, eu já estou de olho esperando chegar a próxima lorota aí dos alienígenas, né? Não que alienígena não existe, isso é uma outra conversa, mas que isso está sempre sendo usado com algum objetivo de controle social. Tem uma teoria porque a gente tem ondas de filmes de alienígenas, a gente tem umas ondas... É uma modinha, aí depois de um tempo volta. Sim. Lembra da época do Contatos Imediatos? Lembro. E tal. Era, cara, um monte de filme. Aí bombou, né? Bombou. Aí depois para e... Então, cara, eu parto do princípio que Hollywood não é um sistema de entretenimento, é um sistema de propaganda, né?
Inclusive, eu sempre lembro que o Chase Brandon era o agente da CIA. Ele tá vivo ainda, né? Mas trabalhou 35 anos. Eles entendem como também um braço dos Estados Unidos de poder cultural, né? Expandir o way of life americano. Então, Hollywood, cara, esse Chase Brandon, ele era o chefe do escritório de ligação entre a CIA e a indústria de entretenimento. Então você pega filmes como Missão Impossível 3, né, a série 24 Horas, esse cara passava o roteiro pros caras e alterava o roteiro. E são bancados às vezes pelo exército, bancados pela também. Marinha ou por alguma coisa. Segundo, não recebeu também, grana? Sim, não apenas grana, porque o Chase Brandon, ele explica o seguinte, se os estúdios aceitassem as sugestões de roteiro, eles ofereciam soldados para fazer figuração, emprestavam navios, aeronaves para serem usados nos filmes. Imagina a grana que se fosse alugar. Economizaram bem, né? Então, assim, eu não olho... lembrando que eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, né? Então, eu olho por esse lado, né? Eu tô vendo ali a propaganda que tá rolando. Então, Hollywood sempre tem algum tipo de propaganda acontecendo. Agora, tem um dos irmãos Baldwin, que eu esqueci qual que é, porque eles têm mais novo, 500 mais velho, irmãos. Um dos mais... É o dos que é mais novo. Só. Esse cara, acho que não é Daniel Baldwin, não, acho que é outro. Um dos mais velhos lá teve aquele problema da arma, não foi? Foi. Aí foi o... Cara, terrível essa parada. Qual é o nome dele? Eric Baldwin, não? Não é o Alec? Alec Baldwin. Alec Baldwin que deu tiro lá, né? Que sabia que a arma... E tinha uma bala de verdade. Tinha uma bala, matou a produtora, né? E ele foi absolvido. Porque tem uns caras que cuidam só disso, né? No cinema. Maluquice, a única função do cara é cuidar da arma de fogo e substituir a bala normal pela bala. Porque um revólver, eu não sabia, era um revólver de verdade que eles usam. Era de verdade, era um revolvão violento, né? Então, explodiu a coitada da menina lá. Tá louco. E parece aquela história do Brandon Lee, né? Filho do Bruce Lee, né? Uma história mal contada pra caramba. Aquela cena em cima da mesa que todo mundo tá tirando. E uma daquelas balas era de verdade, né? Aí depois botaram um rosto assim por cima de um ator, né? Você lembra que... Pra terminar o filme. Pra conseguir terminar o filme, né? A história... E o pai já tinha morrido. Estão perguntando se Stephen Baldwin. Talvez seja o Stephen Baldwin. Cara, ele deu uma entrevista no PBD Podcast, que é o Patrick Bet David, e ele falou... Ele montou um raciocínio muito interessante sobre Hollywood. Ele falou o seguinte, cara, Robert De Niro tá construindo um galpão de estúdios novos em que estão sendo investidos $1 bilhão. Ele falou, cara, quantos filmes ele vai ter que fazer para recuperar esse investimento? Aí ele disse, filmes de animação são os filmes mais rentáveis, mas são... Que dá mais lucro, você tá falando? Que dá mais lucro, mas proporcionalmente é uma quantidade menor comparado com os filmes tradicionais. Então ele levanta uma reflexão que é a seguinte, os caras não estão buscando dinheiro, lucro, senão estariam fazendo animação. Por que eles estão gastando tantos bilhões para criar esses estúdios novos e fazer esses filmes tradicionais? Eles têm um outro interesse. Que outro interesse é esse do negócio ser subsidiado, não precisar dar lucro e o pessoal botar dinheiro? É a propaganda, é o controle comportamental, é a estratégia de operação psicológica, é a engenharia social. Então, Hollywood, quando começa a falar de alienígena, eu acho que paulatinamente eles estão preparando essa ideia de que em algum momento a gente vai ser invadido por alienígenas e teremos que escolher um líder único global para livrar a humanidade. Essa ideia, ela é uma ideia que parecia coisa de Independence Day, né? Mas quando você se lembra que Ronald Reagan falou isso na Assembleia Geral da ONU em 1989, que ele falou, se a gente tivesse... lembrando que contexto de Guerra Fria ainda, né? Rússia e Estados Unidos brigando ali pela hegemonia global. Ele falou, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria a Guerra Fria, porque a União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar com esse invasor de fora. Aí você fala, cara, ok, o presidente da República falar isso na Assembleia Geral da ONU, estranho. Aí depois você tem, durante a crise de 2008, o Paul Krugman, que é um vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é um keynesiano, né? E ser keynesiano vai ajudar a entender, porque o Keynes é aquele cara que, teoricamente, salvou os Estados Unidos ou resolveu a crise de 29, né? Qual que era a ideia? A gente o governo vai investir em projetos de infraestrutura e tal, isso vai gerar mais emprego é renda é consumo é venda, contratação. Então, resolver a crise... o governo investindo em projetos ali. A infraestrutura ajuda a escoar os produtos. Então, como o Paul Krugman é um keynesiano, ele deu várias entrevistas, saiu aqui no Brasil em vários veículos, inclusive na revista Exame. Ele falou o seguinte, depois da crise de 2008, ele falou, cara, a melhor maneira da gente resolver essa crise é se tivesse uma invasão alienígena. Aí
você fala, pô, não é possível, né? Não, ele falou sério pra caramba, muito sério. Eu que sou do Rio de Janeiro, a gente tá acostumado a ver uma população de bem que é dominada por um crime, né? Nessas comunidades carentes. Então é a mesma situação. A situação da Palestina é essa, uma população de bem que é dominada por um bando de malucos lá, psicopatas, né? Então é uma situação lamentável, muito triste. Agora, por que geralmente a esquerda apoia a Palestina e a direita apoia Israel? São aqueles alinhamentos ideológicos, igual a gente teve durante a crise sanitária, né? O pessoal que era de direita era contra os imunizantes, a máscara e o isolamento social, né? O lockdown, e quem era de esquerda era a favor. Por que acontece isso? A esquerda ela sempre tem uma tendência a lutar em favor do mais fraco, né? Do menos favorecido, do pobre. Então, na ótica deles, Israel é um representante dos Estados Unidos ali naquela região. Então, na condição de representante dos Estados Unidos, eles são representantes do Império Americano contra os pobres coitados ali do Oriente Médio. Então, a esquerda tende a ficar contra Israel e a direita tende a ficar a favor, porque sabe que os Estados Unidos têm em Israel o seu representante. Mas é uma situação lamentável, né, para ambos os lados, é uma coisa muito triste, porque você vê que é uma exploração de diferenças religiosas para fins políticos e econômicos, né, para explorar petróleo, gás natural. Lembrando que ali na faixa de Gaza você tem a chamada Marina de Gaza, que é uma das maiores reservas de gás natural do planeta Terra, né, e está todo mundo de olho naquilo ali. Só que para explorar essa marina eles precisavam pacificar a faixa de Gaza. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né, Daniel? Porque muitas pessoas, elas ouvem falar em Palestina e não entendem tanto da história. E nem eu sou um grande conhecedor. Sim. Mas assim, a gente tem que entender que Hamas é um grupo terrorista, ok. Mas não representa o povo palestino que está lá, que muitas pessoas de bem, né? Exato. E a gente está vendo agora Israel também atacar o grupo Hamas, mas acaba que civis inocentes morrem, né? Sim. A gente vê muitos palestinos que estão passando fome, indo buscar comida e às vezes são assassinados até pelo próprio exército de Israel. Então eu acho que ambos os lados, num conflito como esse, tem culpados e tem inocentes, né? É difícil a gente agora entender essa situação. O fato é que a gente entende que o Hamas é um grupo terrorista que deveria acabar. Sim. A gente entende que o Hezbollah também é um grupo terrorista que deveria acabar. Mas a gente tem que entender o lado da Palestina também, que é um povo sofrido, que vem sofrendo muito com isso. Seres humanos, Agora, a única coisa triste, só para complementar, é que só existe um país judaico do mundo, que é Israel. Agora a gente tem 22 países, se eu não estou enganado, muçulmanos. E a maioria desses países não aceita a existência de um país judaico, né? E tem como objetivo deles acabar com a nação israelense. Então, isso é um grande problema também, né? Porque eu acho que não existe um consenso que não deve existir uma Palestina. Acho que ninguém pensa isso. Mas existe um consenso de que Israel não tem o direito de existir. Então, isso também é muito difícil, né? É difícil dialogar nesse sentido. E você ser o único país judaico ali no meio de uma série de países que querem a sua extinção, traga um problema. Mas eu acho que o presidente Donald Trump vai estabelecer um acordo de paz entre eles, eu acho. E aí vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz por causa disso, inclusive. E daqui a pouco o acordo de Ciro vai virar acordo de Trump, né? O Trump já é chamado o novo Ciro, já. Ele quer ser o Alexandre o Grande, Donald Trump. Sim, exatamente. Mas uma coisa que você falou é muito interessante, porque assim, a esquerda ela vai achar um ponto para confrontar a direita. Direita vai achar um ponto para confrontar a esquerda. E cada um vai defender o seu lado. A esquerda vai defender a Palestina falando que Israel é o novo nazismo. E a direita vai defender Israel julgando que os judeus sofreram muito, sempre, isso é histórico. Eu vi pessoas, por exemplo, quando aconteceu aquela situação do dia 7 de outubro, da ofensiva contra Israel, que acharam lindo, Israel se deu mal. Aí quando Israel responde, o cara fala, olha que absurdo. Você fala, poxa, cara, o certo era você achar os dois um absurdo, não bater palma para um e ficar triste. Não justifica violência com violência. Exatamente, é que nem a gente está vivendo agora, né, essa questão de tarifaço, né? Sim. As pessoas têm pessoas que falam, mas o Trump tá certo, bem feito, mas assim, vai prejudicar a gente. Boa sorte aí para quem acha certo. Então assim, já tá prejudicando, a gente vê o agro sentindo. Sim, exportações e tal. Mas o pessoal o pessoal é muito 880, né, cara? Muito. E aí vai pender a questão política. As pessoas são muito... As pessoas, elas sabem o que é? É que tem a tropinha do mal. Né? Assim, a gente sempre fala isso, tem a tropa do mal, que é aquela tropa que pode estar estourando o Brasil, aconteceu um negócio ruim, mas ela quer que aconteça. Se eu gosto, eu gosto. Parece que ela quer que aconteça, porque ela fala, não, bem feito, tinha que acontecer. Isso. Sabe criança birrenta? É lógica de time de futebol, né? Porque eu torço Fluminense. O Fluminense pode... Até que o Fluminense foi bem agora, né? Foi o melhor time brasileiro, pô. Mas assim, vamos tirando isso. O Fluminense perdeu várias vezes e
geralmente o cara não deixa de torcer pelo Fluminense só porque ele perdeu, fez várias coisas erradas, tomou decisões erradas. Então, quando a lógica do futebol, que na psicologia a gente chama de mentalidade de rebanho, ela se transfere para a política, vira um negócio complicado. É loucura. Voltando para Elon Musk agora. A Neuralink e a inteligência artificial, que o Elon Musk está investindo bilhões, ele quer ganhar essa corrida, né? Exato. Você acha que realmente o Musk quer ajudar a humanidade, salvar a humanidade, ou na verdade ele quer controlar a mente das pessoas no futuro? Eu acho que ele quer controlar a mente das pessoas. Por que, Daniel? Em geral, esses caras bilionários, eles têm uma tendência até a ser meio psicopatas, né? Acho que eles não querem muito saber do bem da humanidade, não. Vou dar um exemplo de uma briga que acontecia entre dois desses caras, né? O falecido Steve Jobs e o Bill Gates, né? Chegaram uma vez pro Steve Jobs e falaram assim: poxa, o seu concorrente Bill Gates, ele faz tanto trabalho social, né? Tanta filantropia, por que você não faz? Sabe qual foi a resposta dele? O Bill Gates, ele faz filantropia para esconder os crimes que ele comete, né? Caramba. E aí surge o conceito do filantropata, que é o psicopata que faz filantropia só para dar uma disfarçada. Tinha uns boatos, não sei, falam uns boatos aí do Bill Gates também, né? Pô, boatos pesadíssimos, inclusive agora que esse negócio do Jeffrey Epstein tá voltando à tona, né? Alguns relatos que a gente não tem confirmação ainda dizem que o negócio dele não era nem fazer coisas impróprias com menores. Na verdade, o negócio dele é fazer experiências com as pessoas, experimentos científicos com crianças, com bebês e tal, com mulheres. Então, são histórias estranhíssimas. E a própria Melinda Gates, a ex-esposa dele, disse que ela se separou dele por causa desse envolvimento. Né? Então, que tipo de experiência, assim, Daniel? Experiências, acho que de eugenia, melhoramento genético, né? Como tornar uma pessoa mais inteligente, com uma longevidade maior, menos propensa a certas enfermidades. Seria uma espécie de engenharia genética que ele estava fazendo. O próprio Jeffrey Epstein, ele dizia que o objetivo dele era sempre ter 20 mulheres grávidas de filhos dele ao mesmo tempo, que ele queria montar uma nação inteira só com o DNA dele. E o Elon Musk meio que faz isso, né? Porque o Elon Musk, ele tem já 13 filhos. Porra. E apenas 1 ou 2 acho que foram concebidos de forma tradicional. O resto é tudo bebê de proveta, né? Tudo inseminação artificial. E é claro que surge já no Vale do Silício lá a ideia dos super bebês do Vale do Silício, porque todos esses bebês de proveta, eles passam por uma engenharia genética. Então ele escolhe a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura, o QI, ele escolhe tudo. Então é muito maluquice isso, mas é fato. É bem documentado isso. Então parece que são essas pesquisas que o Bill Gates estava fazendo. Na primeira gestão, o Trump ele tentou fazer um domínio assim leste-oeste, né? Isso envolvia a questão da Europa, né? A briga dele com a Europa, tentando impedir a Europa de estabelecer aquele acordo do gás natural, porque ele queria que os Estados Unidos fornecessem esse gás natural para a Europa e tal. E aí, como o Biden também não conseguiu resolver o problema lá na Ucrânia, eu creio que agora o Trump ele está procurando os recursos naturais em vez de leste-oeste, norte-sul. Por isso que ele começa falando que ele quer incorporar o Canadá como o 51º estado americano. Ele fala que ele quer assumir o controle da Groenlândia. Então ele começa olhando para o norte, tentando pegar os recursos naturais do norte. Lembrando que o Eric Schmidt, que é o ex-CEO do Google, ele diz que daqui a 10 anos, mais ou menos, 99% da energia produzida no planeta será consumida pela inteligência artificial. Então, como existe uma corrida por quem vai ter a melhor inteligência artificial, até por uma questão das guerras entre Estados Unidos e China, né? Existe um consenso de que entre os dois, Estados Unidos e China, quem desenvolver a melhor inteligência artificial vai continuar sendo dominante do mundo igual os Estados Unidos, ou a China vai ganhar. Então eles estão investindo trilhões de dólares nisso, e muita energia, muito dinheiro. Então eles estão em busca de recursos energéticos, né? A gente já viu o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, entrando na briga do Brasil com o Paraguai para pegar o excedente de produção da usina de Itaipu, né? Marco Rubio falou, não, o excedente não vai ficar para o Brasil, não, vai ser nosso. Então eles já estão de olho nos recursos naturais brasileiros. E é claro que o Brasil é um país que tem condição de garantir uma segurança energética bem razoável para o planeta, não só a segurança alimentar também. Então eu creio que o objetivo do Trump é instaurar uma espécie de caos no Brasil, para que a população brasileira fique mais descontenta ainda com a atual gestão e clamem por alguém alinhado ao Trump. Então, para que o Trump consiga colocar alguém alinhado a ele, e assim ele consiga, com muita tranquilidade, sugar os nossos recursos naturais aí para... Mas você acha que isso tem a ver com o Bolsonaro? A pessoa fala, o que eu penso? Porque assim, essa é a minha visão. O Eduardo Bolsonaro,
Trump é um homem muito forte, assim, né? Você já vê que ele tem aquela personalidade. O Eduardo Bolsonaro viajou e eu acho pouco provável, né, que ele tenha o poder de fazer o Trump fazer isso, sim, só porque ele quer. O Trump já queria, já, né? Então, assim, as pessoas falam, a culpa é do Eduardo Bolsonaro, tal. Mas eu não acho que foi por isso. Eu não vejo que ele está prejudicando. Não, é um plano geopolítico americano, independente disso. Não precisa a gente ter Bolsonaro no poder em 2027, é só ter alguém que vai fazer o que o Trump quer. Sim. Não precisa ser. Mas a gente tem que lembrar que o Trump sempre ele pega um gatilho para fazer o que ele precisa, né? É uma justificativa. Israel, claro. Ele usou Israel para atacar Irã. Sim. Que ele queria acabar com as armas nucleares lá. Então, talvez agora ele está utilizando o nome Bolsonaro. Aproveitando. Para desestabilizar a política brasileira e a situação brasileira. Sim. E aí eu queria até te perguntar, porque eu vi numa das suas lives, que aliás, você faz live todo dia, Daniel? De segunda a sexta, meio dia. No Instagram? Legal. Não, no YouTube também. No YouTube também? YouTube e Instagram, simultâneo. Boa. Eu tava vendo você falar numa das suas lives sobre a questão de que pode vir mais sanções ao Brasil. Sim. E muito tem se falado. Eu quero saber quais sanções poderiam vir. Sim. E eu queria que você falasse para mim sobre a questão do GPS, que o Trump... que até desligar o GPS brasileiro. Só que aí muitas pessoas elas pensam, vai desligar meu Waze. Mas não é, tem muita coisa envolvida. Eu queria que você falasse sobre isso. É terrível. Então, dizem que para essa semana já outras coisas iam aparecer de coisas contra o Brasil. Vamos aguardar. Mas eles estão cogitando, se o Brasil retaliar de alguma forma, dobrar os 50% de tarifa para 100%. Isso já está na mesa. Outra coisa que está sendo cogitada é essa ideia deles desligarem o GPS, o serviço de GPS que eles emprestam para nós, né? Porque o Brasil não tem um serviço de GPS, envolve bilhões de dólares, envolve centenas, talvez dezenas de cientistas, né, de ponta. Então a gente usa o chamado Global Positioning System, né, o sistema de posicionamento global, que é o nome do sistema americano. A gente acha que GPS é o nome de todos, né? Mas não é. GPS é só o nome da tecnologia norte-americana. Existe a outra tecnologia russa, que é o GLONASS, existe a tecnologia europeia e existe a tecnologia chinesa. O que aconteceria se a gente tivesse uma interrupção nesse tipo de serviço? É algo... Eu acho que isso não vai acontecer, mas no pior cenário, o que aconteceria? Aviação já acabou, né? O avião não decola. Logística, caminhão entregando mercadoria, também não acontece. Agricultura, destrói a agricultura. Lembrando que a agricultura compõe 25% do nosso PIB, né? Porque a agricultura ela usa satélites para você saber ali como é que está progredindo as plantações, né? Então destrói a agricultura também. Além disso, sistema bancário. O sistema bancário usa o GPS para ele poder registrar as operações e transações dentro de um horário específico, para tudo ficar devidamente registrado. Pode trazer uma disrupção total também na bolsa de valores, no sistema bancário. Sistema de comunicação também pode gerar um problema, a gente ficar com dificuldade de internet ou de telefonia. Então, assim, é muito mais do que a gente não conseguiu usar o Waze, né? É algo realmente complicadíssimo, né? Agora, existe um consolo. Qual que é o consolo? Que é o sistema de redundância. O que é redundância? Boa parte dos aparelhos mais modernos, sejam celulares ou aparelhos de indústrias, eles rodam ao mesmo tempo o sistema americano, que é o GPS, o sistema russo, o sistema europeu, o sistema chinês. Então, se o sistema americano deixar de funcionar, ele vai prejudicar mais fortemente regiões um pouco mais afastadas, tipo Amazônia, Pantanal, onde é muito importante também até para a segurança nacional, para monitoramento de fronteira, né? Então, o setor militar ficaria impactado, mas existem estruturas do Serviço de Posicionamento Global Russo no Brasil em algumas universidades. Então, a gente tem localmente esse serviço, a gente não ficaria completamente no escuro, apesar de que, com certeza, daria algum tipo de problema ali, às vezes de precisão, né? Não seria um GPS tão preciso, mas isso é um pequeno consolo que a gente tem aí de não vai destruir tudo. Eu acho pouco provável do presidente Donald Trump fazer isso, mas não acho impossível. Eu acho que é bom a gente começar... Os caras estão falando, aproveita e compra um mapa tradicional. Volta com o livrinho no carro. Vai ficar todo mundo perdido. Vai lá na trans. Mas, Daniel, surreal, né? Você acha que o Trump vai dobrar, triplicar a aposta? Acho que vai. Até dobrar
o senhor ministro Alexandre de Moraes? Como é que vai ficar essa situação? Isso aí não vai resolver não, cara. Vai ficar esse sofrimento até 4 de outubro de 2026. Você acha que ele pode se envolver na questão das eleições de 2026, o Trump? Por exemplo, voltar às eleições no papel? Não sei. Mas isso aí pode se arrastar até as eleições se o Trump suspeitar que o Lula pode ganhar de uma forma inadequada, digamos assim, ele se intrometer aqui? Então, eu creio que tudo que está acontecendo agora, não só aqui, mas o que os Estados Unidos estão fazendo contra o Brasil, que é sem precedente, tem a ver com a disputa do ano que vem. Que ele quer... Isso já é uma maneira de direcionar, né? Ele o Trump quer um aliado do Bolsonaro. Ele quer alguém que seja, vamos dizer assim, fácil, né? Que seja um fácil aliado. dele, um aliado. Isso. Porque o Brasil é uma manancial, né, de recursos, né? Que já se mostrou a ser mais aliado da China do que dos Estados Unidos hoje em dia, né? Então, o governo atual. A gente recebeu o evento dos BRICS, né, no Rio aí, e é claro que foi na mesma semana que o Trump anunciou esse negócio da tarifa de 50%, né? Então, eu creio que ninguém vai recuar, nem os Estados Unidos, nem o Brasil.